Quanto aos requisitos da tutela de evidência, pessoal, temos que mencionar, que já mencionamos quando falávamos de maneira geral as tutelas provisórias, a necessidade de um requerimento expresso da parte, tá? Então, deve a parte, para o juiz poder conceder a tutela, a parte tem que ter requerida, faz parte do princípio do dispositivo, né? Do princípio da demanda, em que o juiz só concede aquilo que foi provocado pela parte, aquilo em que a parte requereu, tá? Sobre isso, o Marcos Vinícius diz que, ainda que com mais razão ainda do que na tutela de urgência, a de evidência depende de requerimento, né? Requerimento expresso, porque aqui não existe perigo de prejuízo, não se justificando, pois, que o juiz conceda a medida sem que ela tenha sido requerida, tá? Então, o entendimento é que mesmo havendo urgência, mesmo o juiz querendo evitar o dano, a parte tem que requerer, tá? Só que aqui mais ainda, porque não existe perigo de dano, né? Fica mais claro a necessidade de requerimento expresso da parte que quer obter uma tutela de evidência, tá? Outro requisito é o enquadramento nas hipóteses taxativas do 311, tá? A tutela de evidência, ela só pode estar fundada numa dessas 4 hipóteses em que o juiz irá fundamentar a sua decisão, né? Irá indicar qual é o fundamento da sua decisão, em qual hipótese ele defere a tutela de evidência. Não são hipóteses cumulativas, pois basta que qualquer delas esteja presente para que a medida seja deferida, tá? Então, qualquer uma destas hipóteses pode levar ao reconhecimento da tutela de evidência, tá? E a primeira delas, então vamos ao 311, diz assim: a tutela de evidência será concedida independentemente de demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, quando? Então, independentemente de urgência, a tutela de evidência será concedida quando? Inciso 1. Ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte, tá? Ou seja, essa hipótese, ela é uma tutela de caráter repressivo. Ela vem sancionar a parte ré por estar atuando de maneira abusiva, né? Com manifesto propósito protelatório, com má fé processual, tá? Quando essa hipótese vai ocorrer? Quando a parte se manifesta no processo e busca ali aferir vantagens indevidas em razão do decurso do tempo, tá? Então, ela tem por finalidade aí, através do meu direito de defesa, cometer um abuso no direito de defesa, para que eu possa, com o tempo que eu vou ganhar, né, tirar alguma vantagem por essa demora, tá? Também a ideia de protelar um julgamento do processo, tá? Então, além de abusar do meu direito de defesa, também existe a hipótese de estar atuando dentro do processo com o intuito de protelar a decisão judicial, de fazer com que o julgamento do processo ele demore o mais tempo possível, tá? Isso trazendo de algum modo alguma vantagem, algum benefício para a parte ré, né? Que é abuso de defesa, estamos falando da parte ré, tá? Então, se a parte ré já apresentou a sua defesa, já manifestou-se no processo, essa hipótese de tutela de evidência, ela não pode ser concedida de maneira liminar. Tá? Então não vai poder pedir ali uma liminar, né, para que essa tutela possa já ser cumprida ab initio. Inaudita altera partes, né? Sem citação da parte contrária. Na verdade, se nós já estamos falando de abusar do direito de defesa, é porque a parte contrária já foi citada, já exercitou o direito de defesa e é no curso do processo que o juiz verifica que ela está abusando desse direito no intuito de protelar uma decisão final, tá? Então, nesse caso, essa decisão não pode ser inaudita altera partes, né? A decisão que concede tutela de evidência com fundamento no inciso 1 do 311 não se dará de maneira liminar. Tá? Então só ocorre de forma incidental no curso do processo, certo? Por isso que a tutela de evidência ela será sempre incidental, como a gente vai ver, tá? Embora possa haver um pedido de liminar na sua concessão nas hipóteses do 2 e 3, como a gente vai ver ainda na sequência, tá? Diz o Marcos Vinícius sobre essa hipótese: se o juiz constata que ela se aproveita para fazer recair o ônus da demora, ele está falando do réu, a parte ré, recair o ônus da demora do processo exclusivamente sobre o adversário, sobre o autor, o juiz concede a tutela como forma de redistribuir esse ônus, né? Concedida a medida em favor do autor, por exemplo, passará a ser de interesse do réu que o processo tenha uma rápida solução. Então, o réu que queria protelar a partir do momento
em que o juiz só iria conceder uma decisão final, quando o juiz concede uma decisão provisória fundada na evidência do direito, aí o réu quer logo que o processo acabe, né? Quem sabe ele não consegue, na remota hipótese, uma decisão de improcedência, né? Então passa a recair sobre a pessoa do réu a necessidade de uma solução rápida, né? Então ele já não tem mais nenhum benefício, não tira mais nenhum benefício através da demora, e isso não recai mais apenas sobre o ônus, não recai mais apenas sobre o autor, tá? Ainda sobre esse abuso de direito de defesa e manifesto propósito protelatório, temos que mencionar a possibilidade do réu apresentar a chamada defesa inconsistente, tá? São aquelas defesas que são apresentadas sem argumentos sólidos, apenas para ganhar tempo, apenas para retardar o julgamento do processo. É o que o Marinoni chama de uma defesa frágil diante da robustez dos argumentos do autor e da prova produzida pelo autor junto à petição inicial. Tá? Então o réu ele tem que apresentar uma defesa que não seja inconsistente, que seja ali capaz de pelo menos deixar o juiz em dúvida com relação à probabilidade do direito, com relação à existência, o reconhecimento do direito, tá? O Marcos Vinícius fala a respeito dessa hipótese que se a matéria é só de direito e a defesa é manifestamente protelatória, né, nem será o caso de tutela de evidência, mas de julgamento antecipado da lide, tá? Entretanto, quando o julgamento não é possível porque há necessidade de provas, o juiz poderá conceder uma tutela com base na evidência do direito, tá? Então, o réu, ele tinha que, na apresentação da sua defesa, incutir alguma dúvida ao juiz com relação à existência do direito, a probabilidade, a alta probabilidade do direito, a evidência do direito, né? E se ele não faz e o processo já está devidamente provado, o juiz não vai conceder tutela de evidência, ele já vai promover um julgamento definitivo, um julgamento antecipado da lide, né? Um julgamento conforme o estado do processo. Porém, se é um processo que necessita da produção de provas, tá? O juiz então ele concede a tutela de evidência diante daquela defesa meramente protelatória, inconsistente, não capaz de gerar uma dúvida razoável ao juiz, e aí ele determina a produção de prova, a continuidade do processo até uma decisão final. Mas aí o autor ele começa a se satisfazer com relação à tutela provisória de evidência pretendida. Segunda hipótese, prevista no inciso 2 do 311. Também cabe tutela de evidência quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas por documentos e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, tá? Essa também é uma hipótese que o direito é evidente, tá? Os fatos, eles estão provados apenas por documentos, tá? Então não há necessidade de produção de outras provas, e a questão de direito, né, a tese firmada ali dentro da petição inicial, pretendida pelo autor, já há até decisões em casos repetitivos. E aí vocês devem ler incidente de resolução de demandas repetitivas ou recursos repetitivos. Naqueles processos que se repetem em massa, né, e que já há uma decisão formada com relação àquela questão puramente de direito. Não há necessidade de produção de prova com relação a fato, porque apenas a prova documental já é suficiente para a análise do direito, tá? E também através de súmula vinculante, tá? Então, se o autor entra com uma ação em que ele prova o fato através apenas de documento e há uma súmula vinculante com relação àquele entendimento com relação ao direito pleiteado, não há por que o autor ficar aguardando o ônus da demora e ficar sofrendo com a demora na prestação jurisdicional. Tá? Então, tais circunstâncias já permitem ao juiz ter uma convicção forte a respeito da existência do direito, a respeito da procedência do direito do autor. Tá? Então, essa hipótese ela está realmente fundada na ideia de evidência do direito postulado, porque as provas de fato já se encontram nos autos, o juiz já verifica que os documentos provam o fato alegado, e o direito já existe julgamento pelos tribunais superiores, né? Incidente de resolução de demandas repetitivas, através de recursos repetitivos ou até mesmo através da formação de uma súmula vinculante, né? No caso, no âmbito do STF. Tá? Então, nesse caso, né, é mais do que provável, o direito está evidente. Sobre essa hipótese, o Marcos Vinícius diz que já se pode verificar, em momento que ainda não é possível o julgamento do mérito, que não é justo ou razoável que o autor continue arcando com o ônus da demora no processo, pois os elementos dos autos trazem um forte grau de probabilidade de que o direito venha a ser reconhecido.
Se o processo estiver em condições de julgamento, porque o réu já foi citado e teve a oportunidade de se defender, não será o caso de tutela provisória, mas de julgamento antecipado parcial de mérito, né? Total ou parcial de mérito, depende, né? Se um dos pedidos se enquadrar nessa hipótese da tutela de evidência, de ter prova documental suficiente e de ter reconhecimento da tese de direito em sede de recursos repetitivos, casos repetitivos e súmula vinculante, tá? Então, se não há necessidade de provas, não tem por que o juiz deferir tutela provisória, ele já vai deferir direto, já vai promover um julgamento antecipado de mérito, né? Um julgamento conforme o estado do processo. Agora, se o juiz ele vai conceder isso daqui, inaudita altera partes, essa tutela, né, provisória inaudita altera partes, então ele pode conceder ela liminarmente, essa é uma hipótese que cabe tutela liminar, né? E ele vai concedê-la liminarmente e depois aguardar a citação do réu, a possibilidade de a apresentação de defesa pelo réu até que ele promova um julgamento definitivo, tá? Então, quando o direito é evidente ao ponto de já ter uma súmula vinculante, um julgamento de um caso repetitivo e prova documental suficiente, o juiz já vai poder prolatar, né, uma decisão a título de tutela provisória de evidência, tá? Para que a parte possa já ir se satisfazendo provisoriamente com relação ao direito, tá? Terceira hipótese, prevista no 311, uma hipótese muito específica que trata das ações de depósito, aqueles casos em que a pessoa deixa um bem depositado na mão de outra pessoa. Então é fundado num contrato de depósito, tá? Diz aqui que cabe então a tutela de evidência quando tratar-se de pedido repersecutório. Pedido repersecutório é aquela disputa do domínio, disputa sobre a propriedade de um bem com base num contrato, um contrato de depósito, tá? Então é aquela disputa de um bem que está depositado na mão de um depositário, na mão de uma pessoa, um bem de uma pessoa depositado na mão de outro, tá? Então esse pedido repersecutório é o pedido de reintegração na posse daquele bem que foi deixado em depósito perante outra pessoa, tá? Então, quando se tratar de pedido repersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado sob cominação de multa, tá? Então, essa hipótese de tutela de evidência, ela tem natureza reivindicatória, tá? E é uma hipótese de tutela antecipada aí, né? Na verdade, de natureza satisfativa, né, pessoal? Ela é a hipótese de tutela que reivindica o domínio sobre um bem dado em depósito, dado por meio de um contrato de depósito, aqueles contratos previstos lá no Código Civil, né, no 646 ao 648, tá? Então, o juiz, ele nesse tipo de processo, ele determina a entrega da coisa dada em depósito, tá? E isso que no código anterior era uma ação de procedimento especial, ação de depósito, né? Com pedido repersecutório, agora no código ela vai ser resolvida através da tutela de evidência, é uma hipótese de tutela provisória, tá? Então, sendo a inicial instruída com prova documental adequada sobre a existência do contrato de depósito, o juiz ele vai poder deferir a tutela de evidência, nesse caso, né, com um conteúdo específico que é a entrega do objeto custodiado sob pena de multa, tá? Então, havendo esse pedido repersecutório e estando devidamente provado apenas por prova documental a existência do contrato de depósito, criando o dever de devolução do bem, de devolução da coisa para o seu legítimo proprietário, para o detentor do domínio, né? O juiz ele vai poder conceder essa devolução da coisa, essa entrega da coisa com base na tutela de evidência e ainda vai poder fixar uma multa. Caso o depositário não entregue o bem, não faça a devolução do bem depositado, ele poderá incorrer numa multa, tá? Então, também a hipótese que o direito é mais que provável, o direito é evidente, o direito à devolução de um bem fundado num contrato de depósito, né? Direito que o bem que a parte já tinha que ter devolvido e não devolveu. E o autor consegue, através de prova documental adequada, comprovar o seu direito repersecutório, o direito à devolução daquele bem entregue em depósito, tá? E a última hipótese prevista no inciso 4 do 311 diz que também se concede tutela de evidência quando
A petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável, tá? Hipótese também fundada na evidência do direito, tá? Aqui também não há manifestação da parte ré. Aqui também há manifestação da parte ré. Quando nós falamos do autor entrar com ação e apresentar prova documental suficiente, e o inciso fala que o réu não opôs prova capaz de gerar dúvida, quer dizer que ele já usou do seu direito de defesa e não trouxe nenhuma prova que pudesse gerar uma dúvida razoável ao juiz, tá? Então, o juiz começa a considerar que o direito é mais que provável, que o direito é evidente, que o direito existe, né? Então, aqui não falamos de concessão liminar, como nas hipóteses aqui do inciso 2 e do inciso 3, que nós falamos também do pedido repersecutório, né? Esse é possível requerer liminar, quando eu já tenho prova suficiente documental do contrato de depósito, no qual o juiz já está convencido com relação ao direito. Então, ele pode me conceder o pedido repersecutório, né, a devolução do bem, de maneira liminar, concedendo uma ordem, prevendo uma multa, caso o bem não seja devolvido, tá? Agora aqui não, se nós falamos de exercício do direito de defesa pelo réu, já não cabe pedido inaudita altera partes, né? Antes da citação do réu. Aqui já houve citação, já houve prazo de resposta e ele já apresentou a resposta e ele não foi capaz então o réu de trazer, através das suas provas, incutir uma dúvida razoável na cabeça do juiz, tá? Requisitos para esta hipótese do inciso 4, então, são que os fatos constitutivos do autor estejam suficientemente provados por meio de documentos, por meio de prova documental, e o réu, no exercício do seu direito de defesa, não opõe prova capaz de gerar uma dúvida razoável ao juiz. Não é capaz, então, de fazer com que o juiz... não permite o juiz, então, achar que o direito pode não existir, né? Quando o réu há prova documental suficiente e o réu não traz uma prova de modo a colocar o juiz em dúvida, fica claro que o direito existe, fica evidente que o direito existe, e aí o juiz vai poder conceder a tutela provisória de evidência nesta hipótese do inciso 4, tá? Segundo nos fala o Marcos Vinícius com relação a esta hipótese do inciso 4, tá? A evidência não se confunde com a certeza, tá? Se os fatos que constituírem os fundamentos do pedido do autor puderem ser comprovados apenas por documentos que foram juntados e não restar dúvidas, nem houver provas que elidam esses documentos, caso não será de tutela de evidência, mas sim de julgamento antecipado, total ou parcial de mérito, tá? Em casos, por exemplo, em que o juiz esteja fortemente convencido da probabilidade do direito do autor, pois, na contestação, o réu não opôs provas razoáveis, mas não esteja ainda em condição de proceder ao julgamento, porque ainda é preciso dar ao réu a oportunidade de outras provas na fase de instrução, ele, então, o juiz, poderá valer-se da medida desta hipótese de tutela provisória de evidência, tá? Então, quando o direito já está provado só através de documentos e não depende de mais provas, ele já pode promover, se sendo nesse caso, um julgamento antecipado de mérito, tá? Porém, ele deve dar oportunidade para que o réu exerça o direito de produzir outras provas, tá? Então, ele entende que é possível o réu ainda comprovar, ainda trazer dúvidas com relação à probabilidade do direito através do exercício do direito de prova, né? Através da produção de outros meios de prova. Então, nesse caso, o juiz ele concede a tutela fundada na evidência, uma tutela provisória, e após as provas ele vai julgar em definitivo o processo, tá? Feitas essas considerações, só mencionar que as hipóteses do 311, então, como diz o parágrafo único do 311, duas hipóteses podem haver concessão de liminar, como nós vimos. Mas essas hipóteses do inciso 1 e 4, que já fala do exercício de defesa pelo réu, essas não são concedidas liminarmente sem a sua citação, porque se ele já exerceu o direito de defesa, ele já terá sido citado, né? Diz aqui o parágrafo único do 311 de que nas hipóteses do inciso 2 e 3 o juiz pode decidir liminarmente pela concessão da tutela de evidência. Beleza? Então é isso, pessoal. Aqui a gente encerra o nosso conteúdo com relação à matéria do ano, né? Aqui essa matéria era do semestre passado. Nós finalizamos ela dando por cumprido todo o nosso conteúdo programático, todo o nosso plano de ensino aqui para a disciplina de processo civil, ok?
Obrigado mais uma vez, um grande abraço a cada um de vocês. Até mais.